Bom dia aos amigos da TV 247. É uma alegria estar aqui com meu amigo Eduardo Moreira. Ontem publicou um vídeo importantíssimo no seu canal no YouTube, inclusive chegou a dizer que era o vídeo mais importante que ele já havia publicado e que trata de um plano para a destruição do Brasil. Antes de mais nada, bom dia ao Edu, tudo bem? Bom dia, Léo. Muito bom estar aqui com você novamente. Estou vendo que você não está tão feliz hoje, né? Eu acho que é o conteúdo do teu vídeo, né? Eu acho que é assim, quer dizer, a situação está muito grave. Você falava lá, você explicava um pouco nesse vídeo o porquê dos ataques aos povos indígenas, aos camponeses, aos trabalhadores e o que há por trás de tudo isso, né? Uma ação orquestrada dos ruralistas. Mas eu queria te pedir primeiro para dar uma descrição do que foi esse vídeo que você publicou, para depois a gente começar a entrar nos detalhes. Tá. É muito importante, né, a gente ter no Brasil a preocupação de ir na causa daquilo que está acontecendo, que a gente assiste no noticiário. Em outras palavras, ser mais radical, né? Ir na raiz das coisas que estão acontecendo. E a gente tem visto assassinato de indígenas, a gente tem visto assassinato de lideranças comunitárias, assassinato de militantes de movimentos da reforma agrária, e a gente tem ido de incidente em incidente, ficando revoltado, indo lá e cobrando providências, etc. E assim, e é claro que essa revolta ela é absolutamente legítima, e digo até mais, ela é necessária, mas ela tem muito pouca valia se a gente compreender se a gente não compreender o que está por trás disso tudo que está acontecendo, né? E eu tenho, ao longo desse ano, a gente já tem conversado sobre isso até nos nossos vídeos aqui, convivido com várias comunidades de pequenos agricultores que vivem da agricultura familiar, em quilombos, em aldeias indígenas, etc. E eu tenho uma teoria, Léo, que na vida, a vida da gente funciona que nem um jogo da memória, né? Você vai abrindo cartas o tempo inteiro. E tem vezes que você abre uma carta aqui, lá na frente você abre uma outra carta, fala, opa, eu já abri essa carta antes. Aí você faz um jogo e abre aquelas cartas ali no jogo. Você vai abrindo, 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 até que chega num ponto que você consegue ver uma figura ali e consegue entender o que está acontecendo. E a minha vida, ao longo dos últimos anos, tem sido isso, né? Porque eu tenho transitado de 20 anos no mercado financeiro, montei algumas startups, então conheci muito esse mundo do empreendedorismo, comecei a visitar essas comunidades ligadas à agricultura familiar, palestrei muito para o agronegócio quando eu estava no banco, no mercado financeiro, então conhecia a realidade do agronegócio. E aí você vai abrindo carta, abrindo carta, abrindo carta, e aí, ao longo dos últimos meses, essa grande figura, né? Eu digo grande figura meio que numa tradução do big picture, né? O americano gosta muito de usar essa expressão. Ela começou a ficar muito clara para mim. E quando ela ficou clara, foi meio que assustador, porque tudo começou a fazer sentido, não só as coisas estarem juntas, mas o timing das coisas, né? E isso me mostrou como está sendo bem orquestrado essa destruição e entrega daquele que é o maior patrimônio que o país tem. Eu acho que nenhum de nós tem dúvida que o maior patrimônio que o Brasil tem são os seus recursos naturais. Eu não tenho a menor assim, dúvida de que a vantagem do Brasil em relação aos outros países do mundo é ter uma reserva enorme de petróleo, é ter uma costa pesqueira enorme, é ter terras cultiváveis e boas terras como nenhum outro país, é ter água potável, é ter uma enorme floresta, é ter minério, é ter tudo isso que a gente tem aqui que poderia, isso é riqueza de verdade, né? Apesar de ser um mundo que é um mundo cada vez mais de serviços, né? Isso que a gente tem é aquilo que é inquestionavelmente riqueza que pode permitir uma sociedade ser próspera. Com muito menos do que isso, várias sociedades no mundo já conseguiram transformar sua realidade e sair de ser nações pobres para ser nações prósperas, nações ricas. E o que a gente está fazendo nesse plano que está em curso, e um plano que começa no governo Temer e é acelerado no governo Bolsonaro, é a destruição e entrega de
todo esse patrimônio que a gente tem de recursos naturais no Brasil. É um plano muito bem desenhado, ele tem 4 pilares principais. Ele, depois dos 4 pilares muito bem implementados, ele vem com 2 leis, e aí, quando ele consegue colocar esse plano todo em curso, ele não só atende os interesses desses grandes donos do poder no agronegócio, como aos interesses de pessoas que nem os donos do agronegócio estão vendo, que são interesses externos no país. Então, foi isso que eu falei no vídeo de ontem, explicando detalhadamente cada um desses passos, dando todos os dados, dando a fonte de todos os dados, e falei, vão atrás, vejam se tem algum dado aqui que não corresponde à realidade. Deixa eu ler só o comentário da Luciana Escobar dizendo, olha, ontem o vídeo do Eduardo me impactou muito, pois eu já vi intuindo essa situação. Só compra dos pequenos produtores. Converso com eles e estou muito preocupada. Eu queria que você falasse dos 4 pilares e das 2 leis, para ficar uma coisa bem didática para quem está assistindo pela primeira vez. Legal. Primeiro, qual é a realidade que a gente tem hoje em dia no campo do país, né? Você tem os latifundiários, e obviamente a gente está simplificando isso, né? Mas você tem os latifundiários, os grandes donos de terra, e você tem os pequenos produtores, que são aqueles que vivem da agricultura familiar. A maior parte daquilo que a gente come, que chega na nossa mesa aqui na cidade grande, vem dessa agricultura familiar. E o maior gerador de empregos que existe no campo no Brasil é também a agricultura familiar. Só para as pessoas terem ideia, há 10 anos atrás, 3 de cada 4 brasileiros que trabalhavam no campo trabalhavam na agricultura familiar. Hoje, aliás, não, 2 anos atrás, que o último censo que existe é o censo de 2017, do IBGE, somente 2 de cada 3, ou seja, em vez de 75%, 66% dos trabalhadores do campo trabalhavam na agricultura familiar. Por quê? Porque os grandes latifúndios, eles vêm, ao longo dos últimos 15 anos, tomando de uma forma muito intensa e hostil o espaço do campo brasileiro. Só para você ter ideia, ao longo dos últimos 10 anos também, o número de estabelecimentos de agricultura familiar caiu em torno de 10%, e o número de estabelecimentos de latifúndios cresceu em 45%. Todos esses dados são muito importantes para a gente entender os 4 pilares. Outro dado importante, a concentração de terras no campo brasileiro ela é assustadora. Tá? Você tem que menos de 1% do número de estabelecimentos, e aí, quando a gente fala de número de proprietários, é mais concentrado ainda, porque, às vezes, quando você, por exemplo, tem uma fazenda muito grande que passa por 3 municípios, e tem fazenda que passa por mais de 3 municípios, você considera 3 estabelecimentos, que é por município, mas, na verdade, é um dono só do negócio. Tá? Mas, olhando por estabelecimento, você tem que 1% dos donos de estabelecimentos são donos de 50% das terras do país. Só que quando você vai na pontinha dessa distribuição, 0,05% dos donos, ou seja, 1% é 1 centésimo. 0,05% é 2.000 avos, né? É uma parte de 2.000. Então, 2.000 avos dos donos de terras no Brasil são donos de mais de 15% das terras, enquanto 50% dos donos das terras no Brasil são donos só de 2% da área no campo no Brasil. Qual o problema disso? O problema é que os interesses e as características dos grandes latifúndios são completamente distintos das pequenas propriedades rurais. Enquanto a pequena propriedade rural emprega muito mais gente do que os grandes latifúndios e tem a sua produção voltada para o mercado local, para matar a fome das pessoas na cidade, o grande latifúndio ele funciona quase que exclusivamente para exportação e sem a preocupação de cuidar da terra, de cuidar do meio ambiente que está em volta e etc. O que acontece? Os dois eles têm, teoricamente, uma competição ali entre os dois, que, por natureza, já seria desleal pela escala
que o grande tem e o pequeno não tem, toda vez que você tem escala. Então, por exemplo, você compra um trator para 100 hectares, o outro compra um trator para 10 hectares. Quando você dilui o preço do trator em 100 hectares, o trator fica mais barato para o grande do que para o pequeno. Só explicando assim, de uma maneira Edu, simples. Diga. só pontuando, então, a concentração da propriedade da terra ela é muito pior do que a concentração de riqueza no Brasil, pelos dados que você está trazendo. É difícil falar qual que é pior, mas é da mesma magnitude, né? Mas eu acho que no 0,05% ela é maior, ou seja, nos 5, 10, 20 caras que são os maiores proprietários, ela parece ser maior, sim. E aí, só um ponto, Léo, já que você voltou para esse pedaço, só para as pessoas terem na cabeça, tá? Isso é muito importante as pessoas terem na cabeça. O absurdo que a gente vive no Brasil. 1% das terras. A gente não começou a falar do plano ainda, tá, gente? A gente já vai falar do plano. Isso, calma. Mas 1% das terras no Brasil, tá? Perdão, 1% dos proprietários de terras no Brasil são donos de 50% das terras. Só que a gente só tem 15% da população vivendo no campo, né? Então, se a gente está falando, se a gente fosse fazer uma conta grosseira, que obviamente não é um vezes o outro, mas a gente está falando de 1% de 15% das pessoas, né? Então, 1,5% das pessoas. Mas eles são donos de metade das terras que tem para você poder ter agricultura. Então, a gente teria que pegar isso e dividir pela metade. Então, a representatividade desse grupo no país deveria ser, mesmo com essas terras que ele tem, não sei o quê, um negócio ali perto de 1%. A gente tem 513 deputados. Essa turma deveria ter uns 5 deputados se a gente tivesse uma democracia representativa. A bancada do agronegócio hoje é de mais de 300 deputados, tá? Então, só para a gente ter uma noção do poder dessa turma do agronegócio. O poder dessa turma, ou seja, aí a pessoa poderia falar, mas eles são donos de 50% das terras, então eles tinham que ter mais de 50% das pessoas. É que elas esquecem que uma democracia não é por número de terra que a gente representa as pessoas. Cada pessoa tem um voto. Então, é por pessoa. Todos têm direito a ter a mesma representatividade, todos têm direito a ter o mesmo interesse do Estado sobre ele, se é um cidadão do país. Então, a gente está falando de um grupo que deveria ter, no máximo, 5 deputados e que tem mais de 300 deputados na sua bancada. Vamos lá. O que está acontecendo desde o governo Temer? O governo Temer ele colocou um plano em prática que tem 4 pilares muito claros para destruir o pequeno agricultor, destruir a agricultura familiar, e ao destruir essa agricultura familiar, fazer com que os grandes agricultores tomem todo o campo brasileiro. Ou seja, esse 1% que hoje tem 50% das terras, esse 1% passar a ter todas as terras brasileiras, com todos os impactos que isso vai ter na nossa vida aqui na cidade. E como é que é esse plano? E depois a gente fala dos impactos que isso vai ter. E eu vou falar até numa ordem diferente da que eu falei no meu vídeo ontem, só para ficar cronologicamente de acordo com o que a gente viveu. Primeira coisa desse plano, você vai e corta brutalmente os programas de aquisição de alimentos que você tem da agricultura familiar. Por quê? Porque esses pequenos agricultores eles têm que ter alguma previsibilidade e alguma segurança para poder vender a sua produção. Por quê? Porque eles são pequenos agricultores, então muito mais sujeitos a variações de preço, às intempéries que você tem climáticas, as mudanças de clima. Eles são pessoas que, com um programa de aquisição de alimentos, eles têm como se estabelecer e se equipando, porque eles não têm linhas de financiamento como o grande agricultor, por exemplo. Então, eles vão pegando essa venda dos produtos deles, que tem uma previsibilidade através dos programas de compra direta dos governos, e vão crescendo. E foi isso que foi acontecendo. Ao longo dos anos dos governos de esquerda aqui no Brasil, esses programas foram implementados, cada vez mais aperfeiçoados, e aí os programas como, por exemplo, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação nas Escolas, né? Esse programa, não sei se é exatamente isso cada letra, mas é isso que ele quer dizer. Esse programa foi um programa que passou a comprar dos pequenos agricultores, dos assentados da reforma agrária, dos quilombos, etc. Eu vi nos lugares
como isso transformou a comunidade deles. Com esse dinheiro que eles tinham garantido para receber, eles investiam, eles mesmos construíam um plano, um posto de saúde, uma escola, os acampamentos, assentamentos, quilombos trocavam sementes, trocavam experiência, faziam várias coisas para que eles ficassem cada vez mais fortes. Tá? Além disso, você tinha programas de compra de alimento para doação para pessoas que viviam em situação de miséria e vários outros programas que se utilizavam do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, para poder dar essa compra para o pequeno agricultor. O governo Temer veio e cortou brutalmente esse programa, fazendo com que várias dessas pequenas comunidades, vários desses pequenos agricultores ficassem absolutamente vendidos nessa situação, de uma hora para outra, sem ter como bancar aqueles compromissos já assumidos, porque eles assumem dívidas e têm que assumir isso. Então, essa foi a primeira coisa. Aí vem o governo Bolsonaro com mais 3 coisas. Primeiro, o dólar alto. O dólar alto, que vários economistas, me surpreende os economistas que estudaram a vida inteira, conseguirem olhar um degrau da escada só e falar assim, é bom porque a gente vai exportar mais. Calma aí, meu amigo. Quem é que vai exportar mais? Porque o pequeno agricultor, da agricultura familiar, ele não exporta. Quem exporta, ele produz para a agricultura, para o nosso consumo doméstico aqui. Quem exporta é o grande agricultor. E o grande agricultor, ele, quando exporta, ele exporta em dólar e os insumos que ele tem, que é adubo, maquinário, os agrotóxicos que ele usa, tudo isso é em dólar também. Então, é o que a gente chama no mercado financeiro, ele tem um hedge. O que é um hedge? Uma proteção, porque apesar dos insumos estarem em dólar, ele vende também em dólar. E aí tem uma coisa que é o seguinte, ele tem um benefício que, quando ele exporta, ele não paga o imposto por causa da Lei Candir. O ICMS para o exportador do agronegócio, ele não existe, é zero. E tudo que ele importa, ele tem os impostos devolvidos naquela importação dele pelo mecanismo de drawback. Ou seja, até um dado importante para todo mundo que está nos assistindo, Léo, que ninguém fala esse negócio. Quando a gente pega e concentra o nosso agronegócio no latifundiário, o latifundiário que não emprega ninguém, porque está cada vez mais mecanizado, está cada vez mais automatizada a lavoura dele, que degrada o ambiente e que desmata, que faz tudo isso, sabe quanto do lucro que ele vai acumulando ele divide com a sociedade, Léo? Praticamente nada, porque ele não paga imposto, cara. Ele não paga imposto. E aí o seguinte, ele não paga esse imposto e aí quebra estados, como quebrou em Minas Gerais, como quebrou no Rio Grande do Sul. Um dos grandes motivos desses estados estarem quebrados foi a Lei Candir e os grandes latifúndios de soja, de trigo, de tudo isso. E aí o que acontece? É esse cara que, quando o dólar fica mais alto, passa a ser o estimulado. E o pequeno agricultor? O pequeno agricultor está ferrado, porque ele tem que pagar os impostos e ele não consegue exportar. Então, ele... Edu, beneficiou, na verdade, os exportadores, quebrou os estados e tem um outro efeito, né? No Rio Grande do Sul já se fala até em desertificação, porque eles não têm a menor preocupação ambiental. Eu acho que você vamos chegar na questão ambiental, mas só vou ler o comentário da Ana Luiz dizendo: bom dia, Léo e Edu, bom dia, comunidade. Nossa maior força é a informação e o conhecimento. TV 247 traz luz em meio às trevas, adoro o Edu. E o Fernando fala: Edu, digamos que o plano ruralista siga em frente. A floresta amazônica virará um imenso pasto, né, o que já é um pesadelo natural, ainda que uma imensa terra nas mãos de poucos. Não sei se você estava pensando em entrar na questão ambiental, mas continua. Não, a gente vai entrar, porque agora é o terceiro ponto. O terceiro ponto é a liberação de agrotóxico. Não é à toa que você pega e tem uma liberação recorde de agrotóxico nesse governo, porque é o terceiro pilar do plano. Por quê? 92% dos latifúndios usam agrotóxicos, segundo o censo do IBGE de 2017. Estamos falando do IBGE, tá? Não estamos falando da pesquisa nossa, minha e do Léo, do 247. A gente está falando do censo oficial do IBGE. 30% dos pequenos agricultores usam agrotóxico. Ou seja, o agrotóxico ele é muito mais utilizado. Para a gente ter ideia, o retrato final é o seguinte: 90% de todo agrotóxico que é utilizado no Brasil é utilizado pelos latifúndios. O que acontece? Quando você libera um monte de agrotóxico, a produtividade do grande fazendeiro, que já é maior
do que o pequeno agricultor, aumenta absurdamente. E tudo isso é um jogo de competição, Léo, porque quando o produto de um começa a ficar muito mais barato que do outro, o outro morre na história, ele não tem como competir. E aí o que acontece? Com essa liberação toda de agrotóxico, esse cara, que é o grande latifúndio, ele, novamente, pelo terceiro motivo, mata o pequeno. Primeiro motivo, compra de alimentos direto pelo governo, que deixa de existir. Segundo motivo, que deixa de existir, é a questão do dólar alto, que faz com que ele fique muito mais capaz de se aproveitar desse benefício do dólar alto do que o pequeno. Terceiro motivo, os agrotóxicos. E quarto motivo, com essa taxa de juros muito mais baixa que a gente tem hoje em dia, ela baixou só para quem é grande. Se você tiver muito dinheiro e for pedir empréstimo no banco, você vai ter uma taxa de juros bem pequena. Agora, se você for muito pequeno, a taxa de juros continua alta. E o pequeno agricultor, apesar de ter o Pronaf, se você entrar, der um Google, Pronaf, a primeira coisa que vai aparecer na tela é o seguinte: essa linha já está tomada toda e não tem mais nada para emprestar. Isso já está desde o meio do ano. Ou seja, o Pronaf ele tem um limite que tem ali. A partir de certo limite, não tem mais. Então, ele ainda consegue pegar financiamento muito mais barato que o pequeno. Só para concluir, eu já te passo. Com os 4 pilares, sem comprar alimento, fazendo com que o dólar esteja mais alto e beneficiando essa produção toda que vai para fora, fazendo com que os agrotóxicos sejam liberados e dando um custo de financiamento completamente diferente para um e para o outro, eu só te pergunto, antes da gente ir para as 2 leis, o que acontece com o pequeno agricultor, com a agricultura familiar, Léo? Não, o cara vai ficar totalmente espremido, evidentemente, sem condições de competir. Porque tem uma questão que eu queria trazer hoje, que era um impacto para o brasileiro comum. Eu, você, a pessoa que vai no supermercado. Hoje, estava na manchete da Folha, pesquisa Datafolha, aumentam as expectativas inflacionárias. Né? O Bolsonaro falou, é uma entre-safra aí e tal, o dólar subiu, depois cai. Bom, tem gente assaltando caminhão de carne, assaltando o mercado e assim por diante. Esse é um aspecto que eu acho que seria importante você comentar, o impacto na vida real das pessoas, porque o agronegócio, como você falou, ele não é voltado para o abastecimento interno, né? Ou seja, o Brasil com esse território, com a água, com a terra, com o sol, ele não vai cuidar da sua segurança alimentar? Comida barata para a população? É isso aí. Então, vamos para as 2 leis, e aí, depois das 2 leis, a gente entra no impacto, como é que vai mexer na nossa vida. Aí o governo chega com os 4 pilares em curso e o pequeno agricultor quebrado. Eu recebi hoje uma mensagem, o vídeo, ele super viralizou, eu recebi uma mensagem hoje do presidente da Associação de Pequenos Agricultores, acho que do Centro-Oeste. O cara falou, olha, eu queria agradecer, eu não tenho como agradecer a você, porque você falou exatamente tudo que a gente está vivendo. Nós estamos quebrados por essa política do novo governo. E aí o que acontece? Quando ele está quebrado, o governo chega e faz 2 coisas. Primeira, toda a terra de assentados da reforma agrária, que é muita terra, ele chega e fala assim, eu vou dar o título da posse dessa terra para o cara. Por que ele vai dar o título da posse? E aí eu falo o seguinte, ninguém nunca parou para perceber o seguinte, que o MST, a CONTAG, toda essa turma que luta pela reforma agrária, ela é contra ter a posse. Não é estranho para todo mundo? Poxa, não é possível. Mas esse cara não é um ladrão de terra? Nunca vi ladrão que não quer ter aquilo que rouba? Por que será que ele é contra o título? Porque eles sabem que quando você tem hoje em dia a reforma agrária no Brasil, as pessoas não ganham a terra para elas. Elas ganham o direito de produzir naquela terra. Então, são pessoas que se assentam naquele lugar e vivem da riqueza que eles geram, vivem da produção que eles trazem para a gente, vivem da comida que a gente põe na nossa mesa, vivem de alimentar o país. Quando você dá o título da terra para esse cara e quebra ele, qual a única coisa que ele tem para vender para poder quitar as dívidas dele? A terra. Aí ele pega e vende a terra. Então, dar título para os assentados da reforma agrária é dar a preço de banana toda a terra da reforma agrária para os grandes latifundiários. Agora, só para os grandes latifundiários? Não, porque aí vem a segunda lei, que está vindo junta, e não é à toa. Para os desmatadores também, eles vão regularizar a posse de terra invadida na Amazônia também. Também. E aí a segunda lei é a seguinte, permitir que os estrangeiros possam comprar até 25%, 1/4 de todo município do Brasil. Então, você faz o quê? Quebra o pequeno agricultor
e pôr todas as condições para ele vender a terra para o grande agricultor. Aí, quais os impactos que a gente tem na cidade? Esse grande latifundiário, ele não está fazendo o arroz, feijão, alface, tomate que você está comendo na sua mesa hoje no almoço. Ele está fazendo a ração do porco na China. Ele está fazendo o óleo de cozinha do pessoal na Europa. Ele está fazendo a ração de cachorro nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Todo o nosso país, todo esse nosso patrimônio passa a alimentar os animais e fazer aquele material, que é o material óleo de cozinha, não sei o quê, do primeiro mundo, dos outros países. Enquanto isso, no nosso Brasil, a gente passa a ter o maior rebanho do mundo e não pode comer carne. A gente passa a ter as maiores plantações do mundo e uma população que vive cada vez com mais fome. Só que é pior do que isso, Léo. Por que é pior do que isso? Porque quando você deixa de ter o pequeno agricultor, você perde o quê no campo? Você perde emprego. E quando você perde emprego no campo, essas pessoas vêm para onde? Vêm para a cidade. Então, além de você já ter a fome que teria naturalmente, você tem mais gente na cidade, morando nas favelas, passando mais fome, perdendo os filhos para o tráfico. Esse plano, ele é a destruição do país. Ele é o caos instaurado. É miséria, fome, alimentos mais caros, mais violência nas cidades. Tem um estudo, depois eu acho o livro aqui e te mostro, da UERJ, mostrando o seguinte: o que mais faz o número de homicídios crescer nas cidades é a urbanização. Não é nem pobreza nem desigualdade, é urbanização. Ou seja, a gente está caminhando para o caos se a gente não interromper esse plano que está sendo colocado em curso pelo governo. Olha só, Edu, eu dei o Google lá que você falou, no Pronaf, e aparece, de fato, suspensão do financiamento em maio desse ano, né, no governo Bolsonaro. Então, linhas de crédito do Pronaf suspensas. Então, é fato, objetivamente, né? A Isa Cerveira está dizendo: parabéns, Edu, pela sua reta ação. Manda seus vídeos para os estudantes daqui que se acham latifundiários. Edu, esse plano aí que está sendo executado, e você colocou bem, o Bolsonaro é uma continuidade do Temer, ele vai gerar mais pobreza, mais fome, mais violência urbana, mas aí você tem o lado da repressão que está colocado, né? Que aí é o plano Moro, é o excludente de ilicitude. Ou seja, o Brasil caminha para uma sociedade mais pobre, pauperizada, com mais repressão, com mais violência. E quando é que essa sociedade vai se levantar e perceber que ela deveria se organizar como sociedade efetivamente, solidária? O que eu acho, Léo? Eu tenho falado isso. Ontem eu estava no encontro aqui na Zona Leste de São Paulo, na igreja lá onde o padre Ticão, que é um padre famoso aqui, nos movimentos, nas lideranças comunitárias, nos movimentos sociais aqui na Zona Leste, aqui em São Paulo, e eu estava falando com a turma, respondendo a mesma pergunta, né? Quando é que a gente vai fazer alguma coisa? Quando é que a gente vai se unir? O que eu acho é o seguinte: tem uma expressão em inglês que chama low hanging fruit, que é o fruto que está mais baixo, aquele fácil de pegar. Eu acho que, em vez de ficar discutindo com aquela tia chata, que é uma bolsonarista doente, que defende a qualquer custo tudo que está acontecendo, defende o outro que morreu, defende o outro que perdeu os direitos, defende o trator que passou em cima da pessoa pobre. Essa pessoa não vai mudar. Mas essas pessoas são 10%, 15% da população. E a energia que a gente tem é uma energia que é limitada, ela é finita. Então, ao invés de gastar essa energia toda discutindo com essas pessoas que não vão mudar, a gente tem que pegar e mobilizar aquelas pessoas que estão ali prontas para se unir nesse nosso propósito. São as pessoas da sua comunidade que estão mais pobres. São as pessoas da sua comunidade que estão perdendo a terra. São as pessoas da sua comunidade que estão devendo. E levar para elas esses fatos e falar o seguinte: olha só, as pequenas diferenças que a gente tem aqui, vamos passar por cima e falar o seguinte: o nosso inimigo em comum não é nem o Bolsonaro, não é nem o Moro. Nosso inimigo em comum é a pobreza. Eles fazem parte desse inimigo, eles são um pedaço. Bolsonaro é um pedaço. O Salles lá é outro pedaço. O Moro é outro pedaço. Todos eles são um pedaço. Mas o nosso inimigo em comum, a gente não precisa gostar ou desgostar do mesmo cara, que o nosso inimigo em comum é a pobreza. E aí, se a gente juntar as pessoas pela pobreza, a gente tem 80% da população brasileira junta, para fazer com que esse governo acabe.
porque a gente tem que acabar com esse plano, Léo. Esse plano de destruir o país não pode existir. Agora, uma coisa que eu acho que é importante você mencionar, eu sei que o tempo está escasso, mas qual que é o papel das grandes multinacionais do agronegócio neste plano? Bunge, Cargill, Bayer, BASF, essas empresas todas. Perfeito, eu tinha esquecido de falar isso. Quando você pega, aqui está o censo do agronegócio, tem uma tabela interessantíssima, que é uma tabela que diz o seguinte, ó, cadê? Aqui. Ela fala a comparação dos custos da produção agrícola. Então, ela pega e fala o seguinte, olha, de tudo que é gasto de dinheiro no agronegócio, como é que é a divisão? Tipo, mão de obra, adubo, agrotóxico. E 54% dos custos são de máquinas, agrotóxicos, insumos, adubos e outras tecnologias. E quem são as empresas que produzem isso? Não são brasileiras, são todas lá de fora. Então, quando você pega e destrói o pequeno agricultor e bomba o agronegócio, quem é o maior beneficiado, que ganha mais dinheiro até do que os latifundiários? São as empresas de fora do país. É por isso que quem está por trás desse grande plano não é nem o grande agricultor. O grande agricultor é quem tem o poder na mão, quem tem a bancada de 300 deputados, quem tem como passar o trator por cima da sociedade brasileira e destruir o país. Mas quem está dirigindo esse trator são essas empresas lá de fora, chamadas transnacionais, né? Mas são essas empresas que você está falando. E o Bolsonaro é só um peão nesse jogo, né? Só Bolsonaro, um peão. Salles. Tanto que as duas pessoas mais importantes desse plano específico são o Salles, o ministro do Meio Ambiente, e o Naban Garcia, que é o secretário especial de Assuntos Fundiários. E aí eu vou fazer o seguinte, gente. Façam só isso no vídeo de hoje. Só isso, por favor. Escrevam no Google. Quem é Naban Garcia? E aí depois vocês escrevam no Google. Quem é Ricardo Salles? Não é o Eduardo que vai falar para vocês. Vejam o histórico desses dois indivíduos. E aí vocês conseguem fechar esse plano todo que está arquitetado para entregar. E aí eu queria que as pessoas soubessem que é o seguinte, esse patrimônio que a gente tem de recursos naturais, essa possibilidade de ter agricultura familiar alimentando a nossa mesa, Léo, isso é nosso, é de todo mundo, é meu, é do Léo, é da pessoa que está trabalhando na portaria aí do lugar onde você está, é do cara que está aqui varrendo a rua, é do pintor que está na casa aqui na frente, é de todo mundo. É de todo mundo. Olha aí, você já colocou, na hora. Não, é interessante, só para falar disso, porque todo mundo sabe quem é o Ricardo Salles, porque ele se notabilizou como agressor do meio ambiente. Mas o Naban Garcia é menos conhecido. Ele era presidente da UDR, União Democrática Ruralista, ou seja, a Organização dos Latifundiários, e hoje... E vê as manchetes. Hoje ele é o secretário da Reforma Agrária. A reforma agrária é feita pelo latifúndio. Qual é a lógica? É muito pior do que isso. Veja as manchetes. Escreva ali onde você está, se você puxar para baixo, com quem que é a ligação dele no campo, de onde são as denúncias das pessoas que disseram que trabalhavam com ele, das coisas que ele fez. Você não vai acreditar. Pois é, mas isso leva aos assassinatos dos camponeses, dos sindicalistas e dos povos indígenas? Vamos lá, então puxa de novo, bota aí no seu Google, por favor. Naban Garcia, escreve, Naban Garcia Milícia. Vamos lá. E vê o que escreve Naban. E aí você vai entender de onde estão vindo todas essas mortes, etc. Se quem está comandando a Secretaria de Assuntos Fundiários é a pessoa que, segundo todos esses sites, coordenava toda essa parte de milícia, assassinato no campo, você acha que isso está acontecendo à toa? Edu, olha aqui, ó. Repórter Brasil, ex-pistoleiro de milícia e organização de Naban. Não sou eu que estou dizendo. E é engraçado que as pessoas ficam preocupadas só com a questão da milícia nas cidades, no Rio de Janeiro, para extorquir a população mais pobre. Ou seja, o que atua no campo da mesma maneira, então também é pior. A do campo é pior, tá? A do campo é mais cruel. Depois do que eu vi nos índios Guarani Kaiowás, lá no Mato Grosso do Sul, a milícia do campo ela é pior do que a da cidade. E a milícia do campo é comandada por quem mora na cidade. Léo, isso que eu estou falando, sabe quando vai aparecer no veículo de mídia tradicional? Nunca. Sabe por que nunca? Quando você conheceu um dono
de emissora de televisão, de jornal ou de rádio, desses principais do Brasil, que não é latifundiário? Me aponta um. Edu, um dia me falaram do que é o patrimônio imobiliário no campo e na cidade dos Marinhos. É uma coisa inacreditável. O Johnny Saad, da Band, não só é um grande produtor agrícola, como é dono do canal Terra Viva, que também fala pelo latifúndio. Vai falando, fala todos, Léo. O canal do Campo, que é uma televisão rural, agrícola, é da família Batista, que comprou o canal rural. Né? Então, não Pode ir, todos eles, todos. Não tem nenhum que não seja. Então... É complicado. É complicado. E tem mais uma questão antes de você fechar, Edu. Antes eu vou ler o comentário da Andréa Xavier aqui pedindo uma divulgação. Hoje, vídeo contra a violência feminina, dia 13 do... Aliás, gravação será dia 13 às 15 horas para ensaiar em frente ao STF. Acho que é aquela performance que partiu, que começou no Chile, que está fazendo sucesso mundial. E agora, que a última pergunta, que eu sei que seu tempo está correndo, é o seguinte: a Embrapa vai ser engolida por esse plano de destruição nacional também? A Embrapa, ao invés, ela está sendo engolida não no sentido de ser destruída, mas passar a ser totalmente a serviço desse agronegócio dos latifúndios. A Embrapa é um patrimônio nacional, tem um trabalho maravilhoso de pesquisa, já fez coisas importantíssimas que a agricultura familiar usa, de otimização do espaço para o pessoal que mora na seca e etc. Essa Embrapa está virando uma empresa 100% voltada para esses caras que produzem o que vai para fora do país. E aí, Léo, última coisa importante as pessoas terem na cabeça. Gente, essa obsessão que as pessoas têm por PIB, vocês têm que pensar um pouco além do número, da manchete que está no jornal. E eu ajudo vocês a fazer isso, porque isso as pessoas complicam de propósito. Mas vamos supor o seguinte, que a gente pegue e resolva bombar o agronegócio dos latifúndios. O que vai acontecer? A gente vai produzir mais um monte de soja para poder fazer ração para porco na China. Eu falo ração para porco na China, é claro que vai para outras coisas também. É mais para aqui caricaturar o negócio. A gente pega e vai produzir um monte de coisas que vai lá para fora. Não vai alimentar ninguém no Brasil, não vai matar a fome de ninguém no Brasil, vai demitir um monte de gente do campo, porque essas lavouras são absolutamente mecanizadas e automatizadas, vai desmatar o meio ambiente, vai acabar com a terra porque vão usar agrotóxicos para caramba. E aí o que vai acontecer com o número do PIB? Vai aparecer o número do PIB mais alto. Só que o que acontece? Esse PIB mais alto veio de uma coisa que não foi para alimentar o povo brasileiro, não pagou impostos, ou seja, não foi dividido com o resto da população brasileira por causa da Lei Candir, e mais, ficou na mão de uma família. Essa família aplicou o dinheiro no banco, comprou dívida pública. A dívida pública vai ter que pagar juros nessa dívida e esses juros da dívida é bancado com imposto sobre o consumo, que quem paga é o pobre. Ou seja, o PIB subiu e a população está passando fome, a população está bancando com seus impostos o rentismo do dono das terras e a população está comemorando, porque tem a alta de não sei quantos por cento do PIB. Então, gente, a gente não pode cair nessa conversinha de economista de banco, porque isso é coisa que vem de economista de banco, que defende esses interesses. E como eles têm a credibilidade, porque é o economista do, sei lá, Itaú, Bradesco, Santander, de qualquer um desses negócios, da corretora X, Y, Z, etc., a gente fala, nossa, então... E assim, é claro que tem bons economistas lá, mas esses economistas que trabalham no sistema financeiro, eles cumprem o papel de defender esse sistema financeiro. E você acha que quem aplica dinheiro no sistema financeiro, nas grandes operações, é o cara da agricultura familiar ou é o dono dos grandes latifúndios? Então, assim, é simples, está aí na cara de todo mundo. É só olhar e ver, né? Como diz o outro. Então, olhe e vê, que você vai entender o que está acontecendo no país. É isso aí, Edu. Obrigado mais uma vez. Muito bom falar com você. Muito importante seu vídeo. E aqui teve um comentário, acho que era do Messias, dizendo que esse vídeo tem que ser espalhado pelos estudantes. Isso eu queria pedir para as pessoas. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, porque eu já tive vídeos que eram muito menos assim ousados em termos de denúncia do que esse, e impactavam estruturas muito menos poderosas que esse, e foram tirados do ar, tá? Então, eu queria pedir para as pessoas, se puderem, salvar esse vídeo, né, nos seus computadores, baixar o vídeo, e todo mundo que puder compartilhar esse vídeo, porque as pessoas têm que saber, isso é um patrimônio nosso, e impacta a nossa vida na cidade. Está no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é fácil, é Eduardo Moreira. Você bota Eduardo Moreira, aparece lá.
A gente tem que fazer isso chegar a todo mundo no país. Obrigado, Edu. A Sônia dizendo também que no Haiti acabaram com a agricultura familiar, lá só se planta arroz para exportação. A Venezuela, Léo, por que a Venezuela passa esse caos total? Porque como a Venezuela tinha aquilo que eles chamam de Dutch disease, né? A doença holandesa, que é um recurso natural em abundância, abundância no recurso natural, ela nunca se preocupou em desenvolver a sua atividade de agricultura familiar, os camponeses, a alimentação vindo de coisas de dentro, tudo na Venezuela era importado. Eles tinham dinheiro de sobra por causa de um recurso natural que permitia que eles comprassem tudo de fora. E aí, quando o negócio apertou, o preço do petróleo caiu, veio todo esse embargo americano, onde é que pegou a crise na Venezuela? Você pode ver todos os noticiários. É onde? Na prateleira do supermercado. Porque é aí que pega. É na prateleira do supermercado que pega. E hoje a maior preocupação da Venezuela é fazer com que toda essa potencialidade da agricultura familiar e camponesa na Venezuela seja estimulada. Mas eles estão tentando fazer isso a toque de caixa, em 1, 2 anos, que você não consegue. No Brasil, a gente já tem esse negócio e está destruindo. E aí, quando estiver totalmente destruído, aí a gente vai ver prateleira vazia no Brasil. E aí vai ser o caos. Legal, Edu. Obrigado mais uma vez. Muito bom falar com você. Estaremos de volta aqui em breve. Daqui a pouco tem o Mauro Lopes entrando às 11. Valeu, Edu. Obrigado. Um abraço. Abraço.